Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoito Zezé. Carinho que vem de família. Crédito Simples Banrisul. Simplesmente para ver você crescer. E Sistema Osergues Sescope RS. Cooperativismo. A grande força do Rio Grande. Estamos iniciando mais um Pampa Debates. Pampa Debates que hoje vai trazer um tema importantíssimo para nós. Vou repetir, importantíssimo para nós, aqui do Rio Grande do Sul, com a nossa economia tão combalida, precisando de investimentos, precisando de novas fórmulas de geração de emprego, de renda, de riquezas, enfim. Mas eu não quero induzir, até porque tem pessoas aqui que são expertos, e eu não sou. Eu sou apenas um aprendiz de feiticeiro que comparecia à audiência pública e a alguns seminários para aprender um pouco de carvão, especialmente do projeto Guaíba, Mina Guaíba. E, para tanto, eu fui provocado por nosso grande amigo de tantos caminhos e tantas jornadas, um dos grandes oncologistas do planeta, o mais premiado médico brasileiro no exterior, foi premiado agora em Chicago. Isso não é verdade. O doutor Gilberto... Como não é verdade? Pô, eu sou homem de voltar... Isso é o exagero das amizades. Não é exagero. Eu estou sendo até modesto. Eu podia passar horas aqui discorrendo sobre o seu... Sabe quem é o brasileiro na área da medicina que tem mais chance de ganhar o prêmio Nobel? É o César Victor, meu querido amigo da Universidade de Pelotas, que trabalha com amamentação. Sabiam disso? Ele é um brasileiro cotado para ser prêmio Nobel pelo que ele fez em amamentação. Ele estudou crianças desde o nascimento até a vida adulta, junto com o seu grupo, e acompanhou todos os efeitos benéficos da amamentação. Isso é uma coisa belíssima. E se eu tivesse que escolher um prêmio Nobel da medicina, e ele pode ganhar, é o César Victor. Guardem essa. Pô, eu se tivesse que escolher o meu, seria Gilberto Schwartz. Pô, mas tu não estás na comissão. Azar é o meu que não estás na comissão. Mas poderia estar, né? Podia estar em Estocolmo, lá ajudando. Né? Que beleza, né? Que maravilha, né? Poxa vida. Ganhar o prêmio jamais. Imagina exatamente. Quem avalia o prêmio, né? Claro. E eu tenho aqui um mineiro que aportou no Rio Grande. Ele começou a me contar e iniciou o programa a respeito da chegada dele no Rio Grande do Sul. Guilherme Marques é um engenheiro civil especializado em engenharia de recursos hídricos. Engenharia de recursos hídricos, né? E aí a gente vai ver que o maior inimigo da mina é a água, né? Então esse negócio que a mina vai afetar a água, bom, eu vou deixar para ele que é um especialista, senão eu vou começar da minha opinião aqui, que é muito radical a esse respeito, porque eu sou muito mais passional que técnico. E o nosso professor do IPH da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Prazer em tê-lo aqui, doutor Guilherme. Muito obrigado. O senhor chegou ao Rio Grande como? Agora conte para todos nós. Um mineiro chegou aqui. Eu sou, desde a minha formação em engenharia civil, eu fiz doutorado na área de recursos hídricos. E desde então eu atuava em Minas Gerais, numa universidade, mas a minha área de atuação e as oportunidades que tinham lá não eram exatamente nessa área. E aí, quando foi em meados de 2013, abriu um concurso no Instituto de Pesquisas Hidráulicas, aqui da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que hoje no Brasil é um dos grandes centros em termos de reconhecimento nessa área de recursos hídricos, tanto nas diversas áreas, hidrologia, saneamento, hidráulica, planejamento e gestão, etc. E quando eu fiquei sabendo que houve a abertura da vaga, eu prestei o concurso para poder atuar aqui, e hoje para mim foi a realização de um sonho. Estou super feliz, fui muito bem acolhido por essa terra, estou super feliz. O IPH é um organismo federal. Isso, o IPH é um instituto... Tem que se cuidar para não pisar na bola com o Bolsonaro ainda. Dança todo mundo. É um instituto dentro da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então, os professores que estão lá são professores da Federal do Rio Grande do Sul. Maravilha. O senhor já encontrou uma gaúcha aqui ou trouxe uma mineira de lá? Sim, eu tenho uma namorada que é daqui. Que gaúcha aqui, viu? Tá vendo? Mas já conhecia ela antes? Não. Ah, bom. Não foi o ramo de sangue que ele trouxe aqui, foi o IPH mesmo. Sim. Maravilha. E o nosso querido amigo Dr. Carlos Peter, que é professor do Departamento de Engenharia de Minas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Teremos 3 sumidades aqui da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Prazer tê-lo aqui, professor. Obrigado, Paulo. É um prazer estar aqui. Veiga, Gilberto,
colega Guilherme, que eu conhecia da universidade. E eu sou lá do Departamento de Engenharia de Minas, né? Como é um assunto que é relativo à mineração, então é importante, né, que nós dessa área nós possamos também colaborar para que o público, né, para que as pessoas, para os cidadãos aqui da cidade de Porto Alegre e dos arredores, porque é um projeto que envolve a grande Porto Alegre, né, a gente traga algumas informações. Eu espero que o debate seja bem interessante, né? Então, mais uma vez, um prazer estar aqui para conversar com você sobre isso. E o doutor Eduardo Lima Veiga, nosso procurador-geral de Justiça. De cima de que ano? De 2011 a 2015. 2015, foram 2 gestões, né? 2 gestões. E tinha sido subprocurador antes, né? Antes, na gestão do Mauro. Do Mauro. E o senhor é egresso da Universidade URGS Federal também? Também, da URGS. Eu fiz engenharia na PUC e depois fiz segurança do trabalho na URGS, né? Que hoje sou engenheiro desempregado. Tem emprego para mim por lá, não? Eu fiz o caminho está muito contrário. atualizado na engenharia, né? Eu fiz o caminho contrário. Eu fiz engenharia na URGS, engenharia de segurança na PUC. Fizesse o contrário. Eu fiz a primeira turma de engenharia de segurança da URGS. Né? Eu nem vou dizer quanto tempo faz isso, que nem é verdade. Século mais. passado. Nem é verdade mais. Mas eu gostaria de escolher o professor Peter para que ele discorra a respeito desse projeto que se chama Mina Guaíba. Se chama Projeto Guaíba. Bom, é uma mina de carvão, né? Então a gente está falando aí de uma commodity que é um combustível fóssil, né? Então o uso mais comum desse carvão mineral, que o Rio Grande do Sul é detentor das maiores reservas aqui no país, né? Ou o sul do Brasil, né? É onde ficam as reservas e os recursos minerais na área do carvão. É para ser, né, está estabelecido pela própria configuração do depósito, uma mina a céu aberto. Então, se a gente for falar depois de medicina do trabalho, né, então a gente já sabe que é uma situação bem menos estressante que uma mina subterrânea em termos de doenças pulmonares, por exemplo. Não é uma mina pequena, né? Todos os debates que estão ocorrendo, tanto na mídia, na universidade, nos meios de comunicação. Não é uma mina pequena, é uma mina grande. O que é uma mina grande? Olha, são 8 milhões de toneladas de minério. Tá? A relação estéreo-minério, que é um parâmetro muito importante em mineração, quer dizer, quantas toneladas de estéreo tem que ser movimentadas para cada tonelada de minério. Na média, 14 toneladas. Então, nós estamos falando aí de uma movimentação de 8 milhões de toneladas ano de minério e em torno de 100 milhões de toneladas de estéreo por ano. Estéreo seria o que exatamente? Seria a cobertura. Tá? O carvão está escondido numa determinada profundidade. Então, para nós chegarmos na camada de carvão, nós temos que retirar o método que é utilizado. Então, são equipamentos de grande porte que vão retirando, né, essas camadas subsuperficiais, tá, até chegar na camada de carvão. Tá? Aí o carvão é retirado e esse material volta para a cava. Tá? Então, eles, normalmente, carvão, que é subhorizontal, se consegue fazer a recuperação da área minerada ao mesmo tempo que se está minerando. Então, esse aí é até uma vantagem muito interessante para essas camadas horizontais. E toda essa camada estéreo, ela volta para o local e recompõe o terreno. Exatamente. Sem problema nenhum. O terreno fica exatamente como era antes. E hoje a mineração moderna, o que ela procura é utilizar essas camadas que estão sendo movimentadas para algum uso. Então, eu olhei os documentos desse projeto, os documentos que são públicos, né? Aqueles que nós temos acesso, e ali se fala em aproveitamento de areia, tá? E cascalho para a indústria civil. Então, é algo bastante interessante. Agora eu quero puxar também para o nosso bate-papo, doutor Guilherme. Muito se fala que o carvão extraído poderá afetar os mananciais hídricos ali. Inclusive o Rio Guaíba, que está quantos quilômetros ali? 16 quilômetros? 14, por aí. 14 a 16 quilômetros. E quando a gente sabe que o maior inimigo
da mina é a água. E que, obviamente, os lençóis hídricos são neutralizados exatamente porque não chegam na mina. Correto? Primeiro, obrigado aí, Gilberto, a Rede Pampa, pelo convite. É uma satisfação muito grande poder estar aqui debatendo esse tema que é tão importante. E também pela oportunidade, porque nós da universidade é um dos papéis que a gente tem, é justamente trazer um pouco de esclarecimento para discussões importantes como essa. Em relação a esse aspecto, uma coisa que chama a atenção e que me chamou a atenção em relação a esse projeto é a questão do risco. Todo projeto de engenharia ele envolve algum risco. Não existe risco zero. A gente não trabalha com risco zero. Sim, claro que não. E cabe ao engenheiro e à sociedade entender os riscos, entender as possíveis consequências para a partir daí tomar as decisões que sejam de melhor interesse da sociedade. Em relação a esse projeto, o que me chamou a atenção é que você tem uma mina, essa mina está localizada no delta do Jacuí, que é um dos rios ali que contribui para o Guaíba, é um manancial importante. E para entender o risco, a gente não pode olhar apenas para aquele empreendimento em específico, eu preciso olhar para o contexto como um todo. Então ali você tem o Guaíba, você tem grandes rios, chegando ali, você tem o Sino, você tem o Gravataí, você tem o delta do Jacuí, que é o maior deles, a maior contribuição. Nesses outros já existem elementos que a gente chama de risco tecnológico, são riscos colocados ali por natureza da intervenção antrópica. Você tem refinaria na Sinos, você tem um oleoduto que passa pelo Gravataí. O Jacuí, aquele trecho é o único que ainda não tem... Tem a Copensul antiga, né? Braskem. Então ali no Jacuí é o único que ainda não tem nenhum elemento de risco mais significativo. Então, no momento em que você coloca um empreendimento ali dessa natureza, é importante a gente analisar os riscos. E um risco que, quando a gente foi observar, a gente percebeu que no estudo de impacto ambiental ele não está devidamente contemplado, é o risco, por exemplo, de rompimento do dique de proteção por efeitos diversos. Pode ser por causa de uma inundação, pode ser por causa de uma falha no material, falha no processo construtivo. Como eu falei, em engenharia a gente trabalha com isso. E a pergunta é... E o senhor vem de Minas, uma terra que foi afetada duramente, pesadamente, por abalos, justamente dentro desse risco que o senhor está falando. Exato. Por isso que existe uma preocupação. Então, a pergunta que cabe é, se acontecer o rompimento desse dique, o que vai acontecer? Você tem a possibilidade de inundação da cava da mina e geração de uma pluma de contaminante? Essa pluma vai para onde? Ela vai atingir quantas pessoas durante quanto tempo? Essas informações elas precisam estar muito claras no instrumento, que é o estudo de impacto, para que a sociedade possa analisar. Na análise que a gente fez, a gente não encontrou isso lá. Então, cabe essa pergunta. Pode ser que não seja um impacto significativo, mas pode ser que seja. Não cabe a nós especular, cabe a quem está empreendendo. E pode ser que o risco seja próximo a zero. Pode ser que seja. A questão que a gente Porque não tudo sabe. tem risco, quando falamos de risco, a cirurgia tem risco. Exato. Ou a ponte do Guaíba, ali, a nova que está sendo feita, pode cair um dia. Pode. Tudo é risco, tudo tem risco. O importante nesse caso é a magnitude. Você tá falando de um empreendimento que está a 14 quilômetros dos mananciais de captação de água de Porto Alegre, que são praticamente todos no Guaíba, e você tem aí 2 milhões de pessoas cujo abastecimento de água depende da qualidade da água desse manancial. Então é uma questão, eu diria, mais significativa do que em termos de impacto na sociedade, do que uma cirurgia, do que uma ponte. É uma questão que potencialmente pode impactar um número muito grande de pessoas. Cabe ao estudo de impacto ambiental mostrar que não é o caso, né? Não cabe a gente torcer, a gente prepara para o pior, torce para o melhor, mas prepara para o pior. O estudo de impacto tem que mostrar isso de forma clara. Esse é um ponto. Segundo ponto, ainda em relação ao risco, diz respeito às cidades e à capacidade de adaptação. Hoje nós vivemos num mundo onde as metrópoles, especialmente as grandes regiões metropolitanas, estão crescendo, estão caminhando para um futuro onde eu preciso de água. Antes de qualquer outra coisa, eu preciso de abastecimento de água que seja confiável e que tenha um custo razoável. Isso está ficando cada vez mais raro. A água hoje é um recurso escasso, os mananciais estão poluídos, as cidades estão avançando, os poucos mananciais que ainda restam já estão no seu limite. A cidade hoje precisa de uma coisa chamada capacidade de adaptação. É o que a gente chama de cidades resilientes. A cidade precisa estar preparada para conseguir atender a demanda da população, seja o que for que aconteça no futuro. A gente não sabe exatamente o que vai acontecer. Existem incertezas, algumas a gente sabe, outras a gente não tem nem ideia ainda. A cidade precisa de capacidade de adaptação.
Capacidade de adaptação precisa de alternativas. Quanto mais alternativas a cidade tiver, mais resiliente ela vai ser, mais capacidade de se adaptar a um futuro ela vai ter. Um projeto dessa natureza, onde você coloca mais um elemento de risco dentro de um contexto que no tocante ao abastecimento de água já existem outros elementos, é uma solução que vai de encontro a esse paradigma. A gente precisa de ter alternativas e um projeto dessa natureza reduz as minhas alternativas. A pergunta que a sociedade tem que colocar é o quão adaptada a cidade de Porto Alegre vai estar para atender as demandas de abastecimento de água da cidade no futuro, considerando mais esse elemento de risco. Então, é uma questão de debate importante. A gente entende que existe a necessidade de desenvolvimento, como bem colocou. Mas qual é o risco? É o carvão? Ser inundado, a mina ser inundada pela água? O risco de um acidente. Sim, é isso. É o único risco que tem. Sim. E o carvão afetar a água do rio? Exato. Numa proporção que vai... Exato. Afetar a Lagoa dos Patos, vai afetando, vai chegar... a Não, vida. Lagoa dos Patos não, estou falando do Guaíba. Sim, mas sim, o Guaíba desembarca onde? Sim, mas é porque as captações de água de Porto Alegre estão no Guaíba. Por isso que eu mais restringi ao Guaíba. E o estudo de impacto ambiental, ele limita... Sim, aí os tratamentos do DEMAI aqui em Porto Alegre não teriam condições de purificar essa água? Essa é uma pergunta que eu acredito que a gente não tem como responder aqui Mais agora. poluído que está. Tu pega o Riacho Ipiranga, por exemplo, a vida ali deve estar próximo a zero. E nunca fizemos nada pelo arroio dilúvio, nunca fizemos. Está ali atravessa Porto Alegre de um lado ao outro e nós temos um riacho completamente contaminado e não se faz absolutamente nada por ele. Quando eu estou pensando assim, no custo-benefício de tudo isso. Nós não podemos fechar os olhos para os milhões de desempregados que temos no Brasil. Nós temos 30 milhões de pessoas que vivem abaixo da linha da miséria, sem emprego. Tem netos que não viram o pai trabalhar e não viram o avô trabalhar. Só vive do Bolsa Família, o que é lamentável. E não sou eu que disse, o Getúlio Vargas disse, só o trabalho é o único fator que aumenta a dignidade do ser humano. Então nós vamos fechar as portas para o trabalho porque existe um determinado risco. O risco tem que ser calculado. Calculado é o custo-benefício. Paulo Sérgio, deixa eu trocar um pouquinho a pergunta para ver se a gente caminha assim. Vamos partir do princípio de que essa reserva ela tem um valor intrínseco dela e que é o interesse de alguma forma explorá-la. Existe alguma forma segura de exploração? Porque não é 100%, mas o que precisa ser feito para se explorar essa mina da forma mais segura possível e que não inviabilize o projeto? Partindo do princípio de que uma alternativa é, vamos renunciar a essa fonte de energia. Essa é uma alternativa, eu não corro risco. Aí eu tenho risco zero, ela fica ali parada, eu tenho risco zero. Bom, mas há o interesse aí do Estado... Não tem risco, é deixar as pessoas desempregadas e morrendo há o por fome. interesse do Estado e da sociedade de que, de alguma forma, essa riqueza seja extraída e haja benefício da sociedade. Existe alguma forma disso ser feito seguramente? Para não botar o Paulo Sérgio em pânico? Eu já... E é importante o que o Paulo Sérgio está levantando, né? Uma das fontes maiores hoje de poluição é a pobreza. E não é só aqui, em qualquer lugar, né? A pobreza polui no sentido de que problemas de esgoto, problemas de saúde, problemas de educação. Então, eu tenho uma opinião particular, né, sobre os caminhos que a mineração moderna ela tem que trilhar, que é o valor agregado em tudo que se faz. E não é só na mineração. O que o Brasil está precisando realmente é uma sacudida. Se a gente for olhar o perfil econômico hoje do país, se a gente for dividir a nossa economia de uma maneira mais simplificada, agricultura, indústria e serviços, o perfil do Brasil é um perfil bastante moderno. Nós temos a participação da área de serviços extremamente grande, maior que muitos países europeus, por exemplo. Mas o valor agregado por trabalhador ainda é muito baixo. Então, para mim, a palavra importante hoje é valor agregado. Então, quando o Guilherme está levantando os problemas de risco, uma das maneiras de minimizar o risco na engenharia é, gerando valor agregado, se pode usar a tecnologia para mitigar os riscos. Tá? E esse projeto tem um potencial muito interessante. Tá? Não está claro nos documentos que eu tive acesso, mas a empresa, a Copelme,
Esse também é um fator de mitigação de risco, é uma empresa extremamente séria. Uma É de empresa 1883, a Copel. Tá, uma empresa antiga no Rio Grande do Sul. Até eu vou voltar depois ao assunto, mas eu tenho uma história sobre a Copelme. Nos anos 80 eu era estudante na Engenharia de Minas, na URGS, e eu fui fazer uma visita. Nós fomos fazer uma visita de campo na Copelme e fomos recebidos no primeiro momento lá por um engenheiro agrônomo dentro de uma mineradora. Eu estranhei aquilo, né? Todos os colegas estranharam. Pô, a gente achou que seria um geólogo, um engenheiro de Minas que iriam nos receber, iríamos falar sobre os equipamentos e etc. Não, o assunto foi a recuperação da área minerada, o trabalho que estava sendo desenvolvido dentro dessa empresa. Então, essa empresa ela sempre se marcou por ter muita responsabilidade ambiental. Tá? Então, nesse aspecto, eu acho que nós estamos bem cobertos. Agora, em relação a mitigar os riscos, porque é uma área muito sensível, né? Nós estamos próximos ao Jacuí. O Jacuí é um elemento importante na bacia aqui do Guaíba, né? Ele eu acredito que 75% da água, tá? do Guaíba vem do Jacuí, então ele é realmente sensível, mas quando eu falo em agregação de valor, eu estou falando sobre a cadeia do carvão, né? O que você vai fazer com esse carvão, tá? Então as ideias possíveis é termoeletricidade, tá? Que seria então o nível 1 de agregação de valor, é extremamente importante. O mundo hoje, 40% da energia elétrica do mundo hoje é carvão, tá? Por mais que ele seja debatido, atacado, digamos assim. Tá? Então, ele é extremamente importante hoje. Atacado é o termo. Mas o Brasil ataca o carvão gaúcho. Eu não vou Por entrar aí nessa... afora se ataca o carvão gaúcho. Porque é gaúcho. Não, o carvão ele é atacado no mundo todo, né? A tendência é energias mais amigáveis, né, com o planeta. A gente chama de energias renováveis, onde quando se fala em energias renováveis, nós estamos falando de, principalmente hoje, as eólicas, né? Solar, hidráulica, né? As hidroelétricas, mas pasmem vocês, em termos de emissão de gases a efeito estufa, uma hidrelétrica na floresta, ela pode emitir de 3 a 4 vezes mais que uma usina termoelétrica, tá? Por quilowatt-hora produzido. Quer dizer, esse é algo que a gente esquece às vezes, né? E, de qualquer maneira, a Alemanha, como é usada, ela é muito usada como exemplo de um país que está cada vez mais usando energias sustentáveis, né? Com baixa emissão de CO2 equivalente. Né? Primeiro, ela tem 37% da energia elétrica na Alemanha hoje vinda do carvão. Tá? Por mais que se diga nos debates aí, não, a Alemanha fechou a última mina de carvão ano passado. Última mina de carvão antracítico, de alta profundidade. Os carvões a céu aberto, como dessa mina, eles produzem em torno de 20 vezes mais que o Brasil. São 180 milhões de toneladas, enquanto o Brasil produz 8 atualmente. Com essa mina dobraria a produção, mas continua sendo uma quantidade. Se compararmos com a China, então, a China atualmente produz 500 vezes mais carvão que o Brasil. Mas voltando ao que eu queria dizer, em relação ao valor agregado. Então, o nível 1 de valor agregado seria para termoeletricidade. Mas o carvão ele tem um potencial de gaseificação. Então, se nós instalarmos uma indústria de gaseificação, a gente abre a possibilidade de produzir o Syngás. Tá? E o Syngás, qual é a grande vantagem? Primeiro, o sistema é um sistema fechado de gaseificação, então as emissões são muito mais controladas que numa termoelétrica. E abre a indústria carboquímica como um horizonte para o uso desse carvão. Tá? E aí nós teríamos valor agregado, aí nós podemos, ou seja, quem fizer um empreendimento pensando nessa cadeia toda, pode com tecnologia responder e mitigar muito dos riscos que hoje nós temos que levantar. Deixa eu voltar aqui de curioso de novo, só para a gente... assim, ó, se a Alemanha produz quantas vezes mais, o senhor disse, que carvão que o Brasil? Mais. 20 vezes. E a China, 500 vezes mais. 500 vezes mais. Nós temos notícia de algum grande desastre ambiental na China ou na Alemanha
que a gente possa ter como referência nessas minas de carvão, alguma coisa assim? O problema da China é como a China usa como recurso para a geração elétrica, tem esses problemas do fog, como os ingleses tinham. E 1 milhão no de século mortes por XVIII. ano. Os chineses já estão trabalhando. também, né? Os 4 pilares da nova administração chinesa, um deles, e é o primeiro, é a recuperação ambiental da China. Eles estão trabalhando fortemente para isso. Claro que a China precisou alimentar 1 bilhão e 300 milhões de pessoas e acelerou o processo econômico e prejudicou o meio ambiente. Agora está recuperando o meio ambiente. São duas coisas diferentes aí. Uma coisa é o que eu vou fazer com o carvão e a poluição que eu vou gerar com a utilização desse carvão. Esse é um segundo ponto. Sim. Que pode ser lá na China. Eles estão queimando carvão a céu aberto lá, de qualquer jeito. Bom, então gera uma poluição, gera câncer e as pessoas morrem. Esse é um ponto. O primeiro ponto é quais são os riscos ambientais de extrair esse carvão, que é o que primeiro nos interessa aqui. Porque aí nós temos que chegar à conclusão, de alguma forma, se é economicamente viável extrair esse carvão de forma segura e poder dar uma destinação para ele. A destinação é o segundo momento. É como é que nós vamos utilizar e o que efeitos nós vamos ter sobre isso. Mas a primeira coisa é saber, dá para tirar esse carvão? É seguro tirar esse carvão? Seguro, sabendo que não existe 100% de segurança. E depois nós vamos ver o que nós vamos fazer com ele. Porque me parece assim, se a Alemanha extrai 20 vezes o carvão do Brasil, a China extrai 500 vezes o carvão do Brasil, é porque isso tem um valor econômico considerável. E no processo de extração, a gente não ouve nenhuma, a gente não ouve falar que houve um Fukushima em algum lugar desses. Né? Então, nesse processo de extração, me parece que há uma vantagem econômica. Vamos deixar para um segundo momento o que a gente faz com esse carvão. É possível isso? Porque podemos até exportar para a China. Eu não quero queimar aqui, eu pego, tiro aqui e exporto para a China. Um ponto importante em relação ao risco, e assim, achei interessante a oportunidade de participar desse debate, é como a gente trabalha com água, a gente tem martelado bastante, a gente tem que prestar atenção nos nossos mananciais. Não tem substituto para a água, a gente tem substituto para energia. Eu posso produzir energia de várias fontes diferentes, eólica, nuclear, hidrelétrica, o que seja. Para a água não tem substituto. Uma vez que eu coloquei o meu manancial numa situação de risco... Mas, doutor, deixa eu lhe fazer uma pergunta aí. É céu aberto. Extraiu o carvão dali. Esse carvão vai sair dali. Ele não vai ficar ali. Se der uma inundação, vai misturar o carvão que não tem ali. Sim, mas que não foi extraído ainda. Mas dentro da mina você tem resíduos, você tem material ali que tem... Sim, tem resíduos, porque a essência do carvão ele está sendo extraído, está sendo levado para algum lugar. Não é ali. Deixa eu colocar uma... Não é ali o risco. Paulo, deixa eu colocar uma coisa. Desculpa... O que nós temos ali? Vamos pegar bem grosseiramente, é um buraco. Pronto. Assim, nessa atividade, eles vão retirar essa cobertura, tá? Vão chegar nas camadas de carvão. Sim. Tá? Vão retirar essas camadas de carvão, vai ser destinado, ela vai passar por uma planta de beneficiamento, onde se pretende aumentar o poder calorífico desse carvão, por beneficiamento, retirar o enxofre, mas eu já vou também de antemão, para o pessoal não se assustar, o teor de enxofre dos carvões gaúchos é extremamente baixo, comparando com o carvão mundial, então esse é um ponto muito positivo. Mas, a partir do momento onde nós retiramos essa parte suja, tá? Ela tem que ter um destino. Claro. E o destino vai ser a própria cava. Ele vai ser encapsulado com um material considerado impermeável, mas a preocupação que o Guilherme está levantando é em um evento extremo, né? Porque hoje nós estamos partindo... Vai desencapsular esse carvão? Que pode... Esse resíduo. Mas dentro do projeto está prevista uma barreira de contenção e eu, voltando um pouco ao que o Veiga estava dizendo, eu já te repasso a palavra. Eu sei que nós temos aí um moderador, mas já te repasso a palavra. Não, eu não tenho moderador, eu sou debatedor. É debatedor também? Então... E apaixonado. E apaixonado, né? Já vi. Mas, então tem essa barreira de proteção, tá? E toda essa mitigação de risco, eu tenho que olhar para as Tem que olhar, nós estamos numa conversa várias aqui. Estou conversando também com os colegas telespectadores. Nós estamos conversando com mais gente lá do outro lado. Ai, que medo, aí me deu medo agora. Não. Mas, o senhor não é homem, tem medo. Veiga, então a questão, eu volto sempre à questão do valor agregado. Para mitigar risco em mineração, se precisa usar tecnologia
Cada vez mais está se usando tecnologia, a empresa com certeza está pensando nisso. Quando a gente está mirando um mercado futuro termoelétrico, nós estamos falando aí de um valor de 20 a 25 dólares por tonelada. Tá? Então, isso aí restringe muito a capacidade de usar tecnologia para mitigar os riscos que o Guilherme está falando. Então, é por isso que eu centro sempre o foco. Em todo projeto de mineração, um dos maiores riscos é nós trabalharmos no limiar da dor, da economicidade. Aí que os projetos são atropelados, às vezes alguns problemas não são suficientemente mitigados. Nós temos também problema de, durante a vida da mina, ter que interromper, porque a commodity chegou num preço limite, baixou do valor do limiar da dor. Então, isso é importante. Antes do doutor Gilberto e do nosso querido engenheiro Guilherme Marques, nós temos que trazer uma boa notícia para quem é empreendedor e também para quem está pensando em empreender. Você sabia que o Sebrae do Rio Grande do Sul disponibiliza diversos cursos online para você acessar quando e onde quiser? É exatamente isso. Acessando sebrae-rs.com.br, você vai encontrar o conteúdo certo para auxiliar na transformação do seu negócio para colocar uma nova ideia em prática. E as inscrições são inteiramente gratuitas. Tudo para que o Sebrae possa pensar em você. E assim você vai se preparar melhor para encarar novas oportunidades. Acesse o sebrae-rs.com.br e comece agora mesmo a sua transformação. Sebrae RS, empreendedorismo que transforma. O CREMERS é contra a abertura de novos cursos de medicina e a criação de mais vagas nos cursos já existentes. Mais do que quantidade, é preciso buscar, isso sim, mais qualidade na formação. Hoje são 336 faculdades de medicina. Gostei que o CREMERS usa faculdades, não usa curso. É a maior revolta do Luiz Pereira Lima, é o curso de medicina. É uma faculdade de medicina. São 336 no Brasil e 450 mil profissionais em atividade. Não faltam médicos, o que falta é mais estrutura e uma política séria de saúde. E agora uma dica exclusiva para você. Que tal colecionar momentos inesquecíveis? Na Unicred, além de dividir as sobras e aplicar o desenvolvimento da sua região, você ainda pode contemplar a sua vida com certificados de ouro, cartões presentes, vales viagem e títulos de capitalização com valores equivalentes a uma Mercedes GLA, igualzinha a doutor Gilberto Schwartzman, que está aqui na frente. E um Jeep Compass igual ao doutor Eduardo Lima Veiga. Unicred Quem Collection. dera, né? Para colecionar estes momentos, fale com seu gerente ou acesse unicred.com.br. Central RS da nossa Unicred. Participe conosco. França, Itália, Chile, Argentina, Portugal, a Vinhos do Mundo importa os mais emblemáticos rótulos de cada país, para que assim você viva o melhor do universo dos vinhos. A Vinhos do Mundo se especializou em vinhos para atender você. Passe em uma loja da Vinhos do Mundo, na Cristóvão Colombo, 1493, na Getúlio Vargas, 1135 e na Lipe César, 203. E eu dou minha passada sempre na Laurente. Ah, o senhor também passa lá? Muito. Na Barra do Ribeiro? Isso mesmo. Um lugar maravilhoso. Foi casamentos lá. Casamentos. Um lugar espetacular. E uma espumante maravilhosa, vinhos extraordinários. Tudo com a qualidade. Desde aquela propaganda no Copacabana Palace. Que coisa linda aquela propaganda tem que voltar. Eu tomei em Laurente lá sentado no Copacabana Palace. É mesmo? Tomei. Tivesse esse prazer? Pô, tive esse deixa prazer. eu apertar a mão de quem sentou no Copacabana Palace. Eu também. Qual coisa normal. Mas tomar uma Laurentia... Lá, sentado ali. Em loco. Em loco. Só me inspirei na propaganda e fui. Você já foi ou conhece a Centro Erótica? A Centro Erótica fica localizada dentro do complexo Mãe de Deus, Centro ali na Carlos Gomes. Você tem segurança, tem acessibilidade e estacionamento grátis. Você está vendo aí a nossa Center Ótica no vídeo. O estacionamento é grátis para o cliente, sim, compra, é claro. Não vai lá fazer festa e depois vai levar lá no Alexandre Lau. Lá você terá uma incrível variedade de armações e lentes das melhores marcas. O atendimento é feito por técnicas em óticas, muito mais segurança nas medidas para a confecção de seus óculos multifocais. Portanto, segurança não falta. Todas as idades estão ali para os seus óculos terem
o direcionamento correto. Venha para a Center Ótica, variedade, qualidade, preços que você merece. Na Soledade 565, em Porto Alegre. O fone 3335-1659. Então, o que você está esperando? Vai agora na Center Ótica, dentro do complexo Mãe de Deus Center, na Carlos Gomes. Na Soledade, repito, 565. O endereço está aí no seu vídeo, aqui em Porto Alegre. E agora, para fazer o quadro Saúde aqui no Pampa Debates, ao vivo, o doutor Gilberto Schwartzman. Quadro Saúde. Bem, eu queria agradecer ao Paulo Sérgio por ter dado essa oportunidade de que houvesse um debate sério com pessoas especializadas sobre esse tema desse novo projeto de exploração de carvão a céu aberto, bem pertinho de todos nós aqui de Porto Alegre, perto do nosso querido Guaíba, porque eu, como médico, eu conheço muito bem as relações históricas do carvão com a doença, né? Isso é um companheiro de muitos e muitos séculos, né, de sofrimento humano, as doenças associadas a essa forma de atividade econômica. Quando surgiu essa questão desse projeto, eu fiquei, no mínimo, preocupado como cidadão e achei que isso merecia muitos e muitos debates e que a cidadania tivesse a certeza de que não haveriam riscos, digamos, hoje inaceitáveis, porque no mundo hoje o carvão está no caminho contrário das energias que estão sendo estimuladas, né? Então, deve haver uma razão muito importante para que aqui a gente faça um projeto desse tipo. Claro que nós temos essas reservas, isso é uma razão importante, mas ao mesmo tempo eu acho que as potenciais consequências para a vida, né? Para as pessoas, para os animais, para as plantas, para o ar, para tudo. Isso aí não é coisa pequena. Então eu tenho a impressão que esse debate e a análise profunda do projeto, em seus detalhes, olha, o Brasil nos deu tantos exemplos de fazer as coisas pela metade e a gente pensa que as coisas acontecerão de um jeito e acontece de outro. Aí pessoas morrem, gente pobre, inocente, paga sempre a conta. Então eu estou muito feliz, Paulo Sérgio, que tu tivesse essa generosidade de aceitar esse debate, porque a proposta do programa é essa. Eu considero esse projeto muito importante para ser resolvido assim, de forma precipitada. Ele merece que a sociedade se manifeste. Mas a sociedade está debatendo. Mas que bom, que debata bastante. Porque, e muito, olha, está muito debatido. Veja só o exemplo aqui, nós temos 2 especialistas da minha universidade, eu até ajudei a escolher os nomes, não é? Porque são pessoas acima do bem e do mal, não é? Pessoas neutras, capazes. Um traz um olhar, digamos, técnico no sentido de como pode ser bom economicamente o aproveitamento lúcido dessa energia, enquanto um outro já nos traz um problema seríssimo, que é cuidar do que nós temos de mais precioso, que é a água. Então, não é uma coisa simples. Eu acho que isso é um assunto que merece muita discussão. Essa é a minha preocupação. Eu vou lhe contar uma história de um médico. Pois não. O Carlos Nascimento. Conheceu o Carlos Nascimento? Sim. Lá de Pelotas. O Carlos Nascimento tinha a fazenda dele lá, e tem, tá com a família dele, lá em Santa Vitória do Palmar. A fazenda dele ia da estrada, que foi a Santa Vitória do Palmar, até a Lagoa Mangueira. Na margem da Lagoa Mangueira, ele criou um projeto, foi o primeiro projeto de energia eólica do Brasil. Foi o primeiro, há 30 anos atrás. Conseguiu uma parceria dos alemães, vieram aqui e instalaram uma torre. Na medida que instalaram, pediram licença para que a torre passasse a funcionar. A licença veio negada. Por que negada? Foi negada a licença porque ali é a rota dos maçaricos e os maçaricos seriam trucidados pelas hélices do catavento da energia eólica. Aí os alemães disseram, não, nós temos sonar para desviar os pássaros. Isso é uma praxe. Na Alemanha, 30 anos atrás, na Holanda, que lá eles são muito imbecis nisso aí, nessas questões ambientais, eles destroem os animais e tal. E já te passaram por essa experiência e não fazem mais isso. Resultado, a energia eólica dele, energia limpa, chamada limpa, não saiu porque os cataventos destruiriam os maçaricos, acabaríamos com esta fauna que está em extinção. Então, aqui é muito mais que maçarico. Aqui a questão é muito mais complexa. Mas veja como são as coisas. Mas nós temos, o ser humano acho que é muito mais importante que isso. Nós temos que pensar, porque nós temos a ideia ainda da mina, o cara mineiro, tem um pai de um amigo meu, mineiro, que morreu, claro, com câncer de pulmão, enfim, porque trabalhava numa mina apenas com aquele gasogênio, né? Aquela a luzinha acesa lá embaixo, sem máscara, sem nada, em condições precárias, chegava em casa, ele lembra a criança, o pai dele chegando preto em casa, tu conhece ele?
chegando preto em casa e o pai dele só podia morrer dessa forma. Mas não é mais assim. Mudou. Isso mudou completamente. Ainda mais numa mina a céu aberto. Uma mina a céu aberto. Esse é um ponto importante. Claro. Né? Quando a gente fala da pneumoconiose, né, doutor Gilberto, a gente está falando dos ambientes confinados. Claro. Evidentemente que alguém que trabalhe na área de beneficiamento, se não houver os cuidados, né, com equipamento de proteção individual, etc., também é uma área de risco em termos de respirar, né, particulados, principalmente os particulados abaixo de 2,5 micrômetros, né, que eles chamam lá o PM 2,5, tá, que esse seria o vilão da história, porque ele vai diretamente, ele é inalado e vai diretamente se colocar nos alvéolos. Mas, de qualquer maneira, nós estamos falando de uma mina a céu aberto. Então, esse problema é extremamente minimizado. Agora, outra situação que se deve discutir e faz parte dos debates, né, é sobre os elementos traços presentes no carvão. Então, às vezes, a gente ouve alguns colegas dizendo, olha, a tabela periódica está no carvão. Sim, né? inteira, Temos um risco, inteirinha. Do Mendeleev, toda inteira. A água do mar, pessoal, a água do mar também tem a tabela periódica. Então, o importante é quais são os elementos traços. Doutor Carlos Otávio Petro, eu queria dizer o seguinte, dá uma focada naquele lugar ali para mim. Pode ser qualquer câmera aqui do lado do doutor Eduardo. Aqui, ó. Sabe por que está vazio aquele lugar ali? Ali era para estar Luiz Roberto Andrade Ponte, o nosso presidente da Sociedade de Engenharia, que é o maior defensor. Nosso professor. O maior defensor, o doutor Luiz Roberto Andrade Ponte é o maior defensor do projeto Guaíba. Ele não está aqui, foi convidado. Posso fazer um comentário? Está aqui, foi convidado, não veio. Posso fazer um comentário? Para não dizer, foi convidado, podia estar aqui defendendo a sua tese. E eu estou tentando representá-lo aqui. Paulo Sérgio, tu não acha um pouco preocupante que os nossos dois especialistas tenham feito comentários dizendo que, lendo o projeto, não encontraram todas as respostas que gostariam? Claro então, que é. Eu acho que esse assunto precisa ser mais trabalhado. Não é verdade? Sim. Guilherme. Um ponto que eu queria até fazer uma pergunta para o Peter, um elemento importante, que quando você usa um instrumento que é o estudo de impacto ambiental, um aspecto importante a ser considerado pela sociedade é a alternativa localizacional. Porque nós estamos falando aqui do carvão do Rio Grande do Sul, dando a impressão de que talvez essa seja o único lugar onde eu posso tirar o carvão e cumprir com toda essa cadeia de valor que o senhor bem apresentou. Então, já que eu tenho um risco colocado para a água de um lado e a água não tem substituto, e eu tenho um carvão do outro lado com as possibilidades de exploração econômica, a pergunta é, vamos olhar, existem outras alternativas de exploração, talvez não sejam tão economicamente vantajosas quanto essa, mas podem ser mais seguras, quem sabe? Mas que eliminaria o risco. Eu não estou enxergando o carvão Rio Grande do Sul como essa mina em específico. Eu acho que a gente também pode pensar... Isso é muito mais amplo, isso é uma riqueza nossa. Exato, é uma riqueza do Estado. E a pergunta é, essas outras alternativas, não é interessante, às vezes, desviar o risco no lugar de envolver um projeto pesadamente tecnológico para garantir esse risco, no lugar disso, contemplar uma alternativa localizacional? É bem colocado, né? Nós temos a distribuição das jazidas, né? Aqui no Rio Grande do Sul. Eu vou falar do Rio Grande do Sul, porque poderíamos falar de Santa Catarina, Paraná também. O carvão catarinense acabou, né? O carvão catarinense não acabou. O que existe hoje é que eles teriam que... uma das camadas, né, de carvão, ela já está bastante restrita, né? Mas não acabou. É questão de investir em minas subterrâneas e aí é um investimento maior comparado com minas a céu aberto, né? É um investimento maior, mas eu vou ficar aqui no Rio Grande do Sul, né? Nós temos um depósito, que é o depósito na metade sul do Rio Grande do Sul, na região de Candiota, né? Que está sendo bastante bem aproveitado, né? Tem 2 empresas hoje instaladas e produzindo, né? Que é a CRM, que é a estatal, e a própria Copelme, né? Com um projeto aí, que é o da mina do Seival, né? Que está entrando em operação agora, nesse momento, né? nessa época. Então, ali, tá? É para termoeletricidade, tá? E por isso que eu sempre vou voltar, vai ser uma volta eu já vou tentar te responder. Para a termoeletricidade, aquela localização, tá? Se mostrou extremamente propícia, tá?
é uma área pouco habitada, tá? A relação estéreo-minério é baixíssima, apesar do carvão ser de uma qualidade pior que esse carvão ali da mina Guaíba, tá? O fato de ser, ele realmente tem o perfil do carvão termoelétrico, aquele carvão lá de Candiota, tá? Esse aqui tem o mesmo perfil? Esse tem capacidade também, tá? Mas se abre a possibilidade para essa agregação de valor que eu venho discutindo e que eu tenho a convicção de que deve ser o pensamento da Copelme também. Inclusive, o encontro que houve lá no Plaza São Rafael. Que eu estava lá. O senhor estava lá. Né? Eu não estava presente, mas eu sei que o assunto foi gaseificação. Foi. E um polo carboquímico. Tá? Então, nesse aspecto, em termos de localização, ele seria muito propício o fato de estar próximo do polo petroquímico. Tá? É uma localização estratégica interessante para a gente ter uma mina que avance na cadeia. Eu acho que isso que tem que ficar bem estabelecido. Então existe uma alternativa, digamos, geográfica para esse projeto mais segura? É isso que você está dizendo? Não, o que eu estou dizendo é o seguinte, se nós pensarmos no polo carboquímico, aquela localização ali é muito interessante. É a localização atual ali, tá? A mina onde está pretendendo essa mina. Que é Candiota. Agora, Projeto Guaíba, ele está falando. Projeto Guaíba. Agora, para termoeletricidade, a metade sul do estado... Quer dizer, Olha existem aqui. alternativas. Para termoeletricidade. Boa noite, Paulo Sérgio. Que bancada de primeira hoje. Tá mais gente de gabarito. Graças a Deus não está aí, ele está dizendo fulano de tal, que é um amigo seu, que não está no programa. Um abraço a todos, o Hélio. Dá gosto de assistir um programa deste gabarito com vocês, ele está dizendo aqui. Boa noite, Paulo Sérgio. Essa do gás GLP fracionado é simples e só coloca stop nos postos de combustíveis. E o cliente chega e recarrega quando quiser. Abraços ao Cindo Camargo de Santa Rosa. Ele está misturando um pouco aqui, mas de qualquer forma é uma opinião do nosso telespectador. Uma pergunta, o CO2 que é formado, ele seria então canalizado? Como é que é o aproveitamento para produzir outros produtos de gás natural, etc., não é? Não tem isso no projeto? Na verdade, desculpa. Olha aqui, olha aqui, está dizendo assim, Paulo Sérgio, uma sugestão, coloque 2 câmeras laterais para que os convidados que estão nas pontas possam aparecer, até porque às vezes aparecem os gatos e deixam de ser apreciados pelo público feminino. Maristela do Bonfim. Elogiaram os 2 convidados à direita aqui, no programa, né? Então... Bom, muito obrigado, Maristela, mas deixa eu tentar agora sair da pergunta, né? Não é uma saia justa, evidentemente, não, claro. Né? Eu não sou especialista em combustão, mas é evidentemente que a partir do momento onde se pretende chegar num gás de síntese, né? Seria o concorrente do gás natural. Então, a base seria extrair o metano dentro do sistema. E a vantagem é que, se quiser fazer um aproveitamento do CO2, durante a gaseificação, se tem uma estratificação dos gases. Se pode achar usos diferentes para os diferentes componentes. O que é aquilo da ureia, que também está no projeto? Isso, se chegar no polo carboquímico, tá, se pode usar esse fracionamento desse gás sintético na geração de ureia e geração de plásticos ou os insumos para a indústria de plástico. Por isso que eu falo da localização. Olha a riqueza disso aí que nós temos. Quando o Guilherme só que nós estamos falando se essa mina for, eles não é colocado nos documentos que são públicos, né? Qual seria o investimento para abrir a mina, tá? Mas se nós estivermos pensando no investimento em termoelétrica, que seria o nível 1 de valor agregado, nós estamos falando de $1 bilhão. Nós temos que ir ao ponto final, com Gimo, qualidade comprovada. Ponto final, oferecimento produtos Gimo, qualidade comprovada. Boa tarde, engenheiro do IPH não poderia contribuir com medidas de segurança? Parece que estes órgãos só se preocupam em impedir qualquer projeto de desenvolvimento. Não passou da hora desses institutos participarem das soluções? Acho isso um atraso para a sociedade, a encarnação do Bolsonaro.
o Maurílio aqui. Não passou da hora desses institutos participarem das soluções, acho um atraso para a sociedade. E você frisou muito bem sobre a questão do arroio dilúvio. Para problemas já existentes, não há medida efetiva de conserto e ninguém fala nisso. Está na hora destes institutos participarem das soluções e não apenas de apontarem os problemas. Isto é barbada e não contribui em nada para a sociedade. Ótimo debate, o Maurílio. Então, vou começar com o seu ponto final. Maurílio, nós já contribuímos. Gostaria de lembrar, é sempre importante, diversos profissionais que hoje atuam nos órgãos, tanto em empresas de consultoria que fazem projetos, quanto em órgãos de licenciamento, são formados e foram formados dentro da universidade. Então, o conhecimento que a gente produz, que é estudado dentro da universidade, ele já contribui dessa forma. Então, várias das soluções que são dadas hoje são dadas por profissionais que vieram de dentro da universidade. Esse é o grande papel da universidade, é produzir recursos humanos com qualificação técnica para poder atacar esses grandes desafios que nós enfrentamos. Então, as soluções que estão sendo pensadas hoje, boa parte delas são pensadas por profissionais que vieram de dentro da universidade. Essa é a nossa contribuição. Perfeito. Doutor Eduardo, seu ponto final. Bom, está cheio no Ministério Público, está cheio de gente melhor que eu para tratar de direito ambiental. Mas eu passo duas coisas para vocês. A Constituição diz que a República Federativa do Brasil se funda, tem alguns elementos fundantes, e um deles é a dignidade da pessoa humana. Quando a gente fala em meio ambiente, e quando faz a leitura da Constituição, a gente tem que saber que tudo está a serviço da dignidade da pessoa humana. Inclusive a preservação do meio ambiente, lá no artigo 225, que fala para as presentes e futuras gerações. Tem que estar a serviço da dignidade da pessoa humana. Então eu tenho aqui, achar um ponto de equilíbrio em que eu possa explorar o meio ambiente sustentavelmente e prover a dignidade das pessoas de acordo com essa exploração com essa riqueza, fazendo, com essa riqueza. Então eu chego à conclusão aqui, desse início de debate, foi a primeira vez que tive a oportunidade de conversar sobre esse assunto com experts, assim, aqui, não é possível que nesse estágio que nós estamos de tecnologia e de avanço, que a gente constrói um túnel por baixo do Canal da Mancha, que a gente faz coisas fantásticas, que a gente diga que não se consegue isolar a água para explorar aquele carvão que está ali. Pode acontecer um acidente? Evidentemente que pode. Como pode inundar o túnel do Canal da Mancha agora enquanto nós estamos falando. Mas nós temos tecnologia para tornar essa exploração e para torná-la viável e colocá-la a serviço das presentes e futuras gerações e da dignidade da pessoa humana. Aqui em Porto Alegre não deixaram fazer estacionamento subterrâneo ali no mercado público, ali embaixo, por causa do lençol freático, que pode inundar o estacionamento. Imagina se fosse pensar isso lá no Canal da Mancha, os franceses e ingleses lá. Por favor, estamos falando de engenharia e tecnologia, estamos no século XXI. Boa noite. Por que o governo não abre linha de crédito para o povo simples colocar placas solares? Uma pergunta que faço todos os dias. Você sabe a resposta, Luiz de Canoas, também está misturando aqui o nosso assunto de carvão. O seu ponto final, meu caro Carlos Otávio. Peter. Primeiro, extremamente importante... Vamos fazer outros debates? A ideia do Dr. Gilberto exatamente, eu acho extremamente importante. As informações, elas vão estar cada vez mais... se esse projeto passar dessa fase agora ambiental, mais informações vão ser complementadas e então vai se poder discutir muito mais. Mas realmente o ponto crucial hoje é nós analisarmos todos os riscos para a comunidade, inclusive a comunidade que vive ali naquela região. Nós temos lá 72 famílias, né? Esse é algo que a gente não conversou. Essas pessoas vão ter que ser deslocadas. As pessoas vão trabalhar lá. Entendo o valor agregado, essas pessoas podem, inclusive, e essa seria uma das ideias que eu gostaria de ter ouvido ao longo dos últimos debates. Lamentavelmente, o nosso presidente Luiz Roberto Andrade Ponte era para estar aqui conosco e não está, foi convidado. Está ali o lugar vazio dele. Inclusive, se abre uma possibilidade dessas famílias fornecerem, nós estamos falando de 500 empregos diretos, tá? E no total 6 mil empregos, se abre a possibilidade deles poderem fornecer alimentos para a própria empresa, se a empresa tocar adiante esse projeto, se ele realmente chegar a termo, tá? Se abre N possibilidades econômicas. Então eu estou extremamente ansioso, tá?
para que a gente consiga enxergar melhor. Eu entendi o ponto de vista do Gilberto, do Guilherme. Né? Eu sou engenheiro de Minas, eu teria que estar aqui defendendo com unhas e dentes, mas nós temos que eu ter vi uma... um engenheiro falar lá que trabalha em Minas, ele disse, aqui no Rio Grande do Sul é triste, falar em Minas aqui no Rio Grande do Sul é uma ofensa, um palavrão. Falar em Minas do Rio Grande do Sul é um palavrão. É um engenheiro gaúcho que está, no sentido inverso, ele está trabalhando em Minas Gerais. Aliás, o nome já é Minas Gerais. É um estado com o nome de Minas Gerais. Não, realmente, nós temos... E aqui no Rio Grande do Sul nós não queremos ter Minas por causa do Rio. É que nós temos uma tradição de pelear aqui no Rio Grande do Sul também, né? Sobre todos os assuntos. Eu acho que o Gilberto, que é mineiro, está se acostumando, né? Então, eu acho que faz parte e é salutar. Acho mais seguro extrair carvão do que perfurar petróleo no fundo do mar no pré-sal. Sidney de Novo Hamburgo. Olha aqui, ó, 546 WhatsApps. Boa noite, Paulo Sérgio, muito bom programa. Quando são entrevistados professores, vocês dão uma aula bem melhor do que políticos falando sempre as mesmas coisas. Ângela de Sônia, não, Ângela, não faz assim. A ideia foi do doutor Gilberto, que não foi minha. O telespectador, antes, ele tem razão. Quer dizer, aconteceu ali no Golfo do México um vazamento de petróleo durante a exploração que levaram dias para conseguir conter. A minha pergunta é como é que vão fazer para conter se acontecer lá no fundo do mar? A 6, 8 mil metros de profundidade. Não é fácil. Tudo tem risco. Paulo Sérgio, pergunte aos engenheiros qual o risco que corre o lago, não é Lago Guaíba, é Rio Guaíba, já está comprovado aqui, já discutimos isso aqui, já é comprovado, é o Rio Guaíba. E as pessoas com a extração de carvão, quais são os riscos ambientais? Já falamos sobre isso. Risco à saúde da população, chuva ácida e tudo bárbaro, da Rodrigo Lucas de Guaíba. Pô, Guaíba tem uma sina, né? Perdemos a FOR lá, né? Parece... A Rio Céu quase, a Borregar, na época, quase destruíram com a Borregar. Depois veio a Rio Céu, quase destruíram com a Rio Céu. Aí tinha que medir a água, a qualidade da água que saía depois de passar pelos tratamentos da Rio Céu. Também com aquele cheiro? Mas tudo bem. Aí contrataram todos os filtros e tal. Aí o Estado não tinha dinheiro para fazer o exame da qualidade da água. Aí foi a Rio Céu, na época, foi lá e contratou uma empresa alemã. A empresa alemã veio aqui, fez exames, não servia aos ideólogos irracionais a vanguarda do atraso, porque foi contratada pela empresa. Paulo? Os alemães, nós estamos no ponto final, agora o doutor Gilberto aqui, desculpa. Paulo Sérgio, pergunta ao engenheiro quais os riscos, foi a pergunta que ficou aqui, eu quero só dar o nome dele, Rodrigo Lucas de Guaíba. Eu cedo o meu tempo para o querido professor para ele completar as informações. É um direito seu. Não, é só para satisfazer a curiosidade, né, e a preocupação do nosso telespectador, né? Hoje se tem tecnologia com lavagem de gases, sistemas de filtros na indústria do carvão, né? Não importa qual seja o destino para termoeletricidade, gaseificação, etc. Se consegue praticamente eliminar os problemas de emissão de particulados, tá? Minimizar em quantidades muito pequenas os gases, mas se precisa de investimento em tecnologia. Tá? Então, a gente está falando de um investimento maior, está falando de um custo operacional maior, então o valor agregado tem que estar presente para a gente poder usar essa tecnologia. Boa noite, Paulo Sérgio. Esse assunto é muito complexo. Sou totalmente a favor de novos investimentos no Estado, mas como alguns, ele coloca entre aspas, colocam as coisas contra, fico com dúvidas sobre a parte da poluição. Como dizem, o ar pode ficar igual de Cubatão no auge da poluição. Faça em Cubatão agora, acabou, não tem mais poluição em Cubatão. Tá? Tudo tem avanço tecnológico. Olha o que nós falamos da Borregar, Rio Céu, depois Celulose Rio Grandense, hoje CMPA, tá? CMPC. Mas como professor, engenheiro os engenheiros da nossa URGS, fica mais claras as coisas. Deu para tirar muito proveito do programa. Parabéns, Alexandre de Porto Alegre. Boa noite, querido Paulo Sérgio. Um abração ao meu querido doutor Gilberto e ao procurador Eduardo de Lima Veiga. Não assinou aqui. Deixa eu ver se eu consigo. A Elaine. Tem uns coraçõezinhos para nós ali. Lentino Machado, cheio de coraçãozinho para você. São os gatos do programa, deve ser. Agora, essa sem discussão desmerecer nem um outro Pampa Debates. O Pampa Debates é genial, em especial diferença do doutor Gilberto. Parabéns, Paulo Sérgio, Magali Trindade Michel, de São Leopoldo.
Pode falar, doutor Gilberto. Não, eu só queria dizer que esse assunto é muito importante para todos nós, não é algo banal. Eu acho que deve ser discutido assim, com profundidade, porque tem muitas consequências. Pode ser maravilhoso, mas se acontece algum erro aí no trajeto, pode ter consequências terríveis. O financiamento disso, nós conhecemos o nosso país, às vezes se começa uma coisa e não termina. A fiscalização não é como a gente gosta. Todos os dias a gente vê pela televisão coisas que dão errado. Então, o brasileiro tem o direito de saber direitinho, o gaúcho em especial, quais os riscos, quais as vantagens, para que esse projeto seja feito e decidido com muita responsabilidade. Parabéns, Paulo Sérgio, pela qualidade técnica do programa de hoje. Espero que o senhor, uma vez por semana, faça um programa técnico e esclareça para nós telespectadores. Parabéns, José Carlos Viana. Mérito ao doutor Gilberto. E ele segue aqui, Paulo Sérgio, o professor e doutor Gilberto Schwartzman, como sempre, um grande cientista e também um grande ser humano. José Carlos Viana. Muito obrigado, José Carlos, pela parte que me toca. Olha aqui, ó. Paulo Sérgio, parabéns, doutor Gilberto Schwartzman. Existe só... Ele existe, eu só assisti ele na gravação. Doutor, muito inteligente. Parabéns, Pedro Terres. Tá vendo aí? Eu só assisti as gravações. Vai ter outro programa, então, sobre isso? Vamos, claro. Tá. Bom, espero que o doutor Luiz Roberto Andrade Ponte venha ao programa, que não veio. Estava convidado, acho que ele olhou os dois professores aqui. Bom. E traga o resto mas do ele projeto não é homem de fraquejar. Ele não é homem de fraquejar. Paulo Sérgio, as consequências dos danos causados pela exploração da mineração nunca atinge os exploradores. É sempre o pobre, com a vida e com a natureza que é afetada pela poluição. Jorge Carmo de Tapes. A Copelm já possui uma mina de carvão a céu aberto na localidade Faxinal, município de Arroio dos Ratos, e próximo de cursos d'água efluentes do Rio Jacuí. E não se tem notícia de algum fato ambiental negativo. Boa informação. Viu? Olha aqui, mas olha aqui, 553 WhatsApps, hein? Senhores estão de parabéns. Nossa. A sua continência vai para quem, doutor Eduardo? A minha continência hoje... Em homenagem ao Bolsonaro. Hoje vai para a dona Áurea Maria Martins Pinto, que está de aniversário e é uma grandíssima amiga. Boa, hein? Seu ponto final, doutor Pinto. Eu já tinha feito as colocações. Seu ponto final não, sua continência, perdão, ponto final. A minha continência, tá? Não é incontinência, viu? Não, tá, eu ainda não estou com esse problema. Não, tem incontinência de várias coisas, né? Não é só urinária, né? Mas vai para a pluralidade de pensamento. Isso é algo extremamente importante para a gente defender, mesmo quem ataque, quem defenda, que se tenha pluralidade no que se faz, né? E que se de vez em quando traga para a mesa dados técnicos, ajuda, viu, pessoal? Então, essa é a minha continência. Doutor Guilherme Marques, sua continência. Bom, agradeço aí novamente a oportunidade e só queria dizer que todo tema que envolve a sociedade dessa forma, envolve riscos, é sempre necessário a gente conhecer melhor, não é questão de ser contra ou a favor de determinado empreendimento, mas conhecer melhor a magnitude, saber com o que nós estamos lidando aqui para escolher a melhor solução para a sociedade. E, de novo, finalmente, para a água não tem substituto. A sua continência vai para a água. Não, é uma boa continência para a água, tá certo? Os recursos hídricos. Doutor Gilberto, a sua continência. Eu queria dizer que, nessa mesma linha, não adianta nós ensinarmos para as crianças nas escolas sobre a importância da natureza, da preservação da natureza, da água, e nós tratarmos de forma superficial temas tão importantes como esse que nós discutimos hoje. Então, o Paulo Sérgio está de parabéns por permitir essa discussão, eu acho que foi muito interessante. E a minha continência vai para a dona Aurinha, né? Só posso está de aniversário hoje a querida Aurinha, esposa do Paulo Sérgio. Que lá em casa é general, não só lá. Quer ver o estrago que as hélices eólicas fazem? Vá a Osório, entre numa mata, não vai encontrar nenhum pássaro. As hélices acabaram com eles. É uma mata praticamente morta. Sônia de Canoas. Vou até entrar nas matas lá. Hein? Doutor Gilberto olha para o doutor Guilherme e pergunta, é assim mesmo? De aniversário hoje a dona Aurinha, o juiz Ricardo Fiorese, o Eduardo Aspesi. Doutor Aspesi, filho do nosso gente glorioso boa. doutor Aspesi. Adriana Grande Oliveira amigo. de Vargas, Reinhold Stefanes, de aniversário hoje, a Mirna Proença, nossa colega
lá de Itaqui, esposa de um cardiologista, né? Conhecidíssimo, nossa colega de rádio. A Liz Jung, o Flávio Carneiro, Elaine Dil Quadros, entre tantos. Mais aqui na outra página, o Alexandre Barbosa Velho, ex-prefeito de Caxias, a Ana Karina Fontoura, o Evandro César Dias Gomes, filho da nossa Cirlei, o Eduardo Lacher também, mais um economista de aniversário, Gabriela Renner Freitas Vale, o Celso Alcaraz Gomes, entre tantos aniversariantes. Olha, vocês não imaginam o quanto tem de mensagem, tá? 556, já aumentou um agora. É que é um assunto, muito obrigado, doutor Peter, obrigado, doutor Marques Mineirinho, Guilherme Marques, Mineirinho, né? Mineirinho, né? E vem aqui cuidar de engenharia de Minas, né? Ele que é engenheiro de Minas. É bacana. Obrigado, doutor, obrigado pela Eu que ideia, agradeço, eu que agradeço. Belíssima ideia, com uma belíssima repercussão também. Doutor Eduardo andou agora pela Europa, nem falou da viagem que ele fez, magnífica, né? Fica para a próxima. Fica agora com as nossas notícias aqui do Rio Grande do Sul, das nossas regiões, com os nossos apresentadores locais. E aqui de Porto Alegre, aos lencinhos da Centro Erótica, tá para limpar os óculos. Obrigado, Vera, sempre atenta. Olha aqui, lensometria, vai ver que limpeza faz dos óculos, do celular e tudo mais. Isso aqui era o doutor Ponte, doutor Luiz Roberto Andrade Ponte, que faltou o programa. Vou levar o Coronel Veiga lá, que é fã leva para ele, por favor. Um abração ao nosso Coronel Veiga. E nós retornaremos amanhã. Amanhã é o Dia das Mulheres, é o Pampa Debate de Mulheres. Vocês me desculpem, mas o dia mais feliz é muito melhor do que nós aqui, claro. É do Dia das Mulheres. Muito obrigado, boa noite e até amanhã. Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoito Zezé. Carinho que vem de família. Crédito Simples Banrisul. Simplesmente para ver você crescer. E Sistema Osergues Sescope RS. Cooperativismo. A grande força do Rio Grande.